Programa Espírita Quarta Dimensão. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é uma questão que leva a debates exaustivos por parte de várias pessoas. Certos assuntos levam a debates exaustivos, e a depressão é uma delas. Mas a ciência gosta de perseguir as verdades da natureza. Você sabia que há uma série de hormônios que, quando bem alterados, podem desencadear a tristeza sem fim? É o caso do corticotrofina, do cortisol, do estrogênio, da progesterona e do T4. Alguns dificultam a comunicação cerebral. Outros interferem na serotonina, neurotransmissor relacionado ao bem-estar. A falta crônica dele abre alas à depressão. A boa notícia é que alguns desses hormônios podem ser medidos e controlados com relativa facilidade. E é possível a sua reposição. Devemos entender, então, que certas alterações hormonais, no início, não é depressão. Passa a ser doença quando tudo isso está bem descontrolado e requer trabalho mais árduo. Uns aceitam no início como doença, por quererem estar doente. Outros, por invigilância mesmo. Lembre-se, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Use o atributo da inteligência para administrar tudo isso. Não altere a sua paz para não alterar seus hormônios. Na dúvida, converse amigavelmente com quem sabe, mas com quem sabe mesmo. Pois tem pessoas que, em vez de ajudar, complicam ainda mais. Esteja antenado, o mundo está acontecendo e tem muita coisa boa a ser vivida. O Quarta Dimensão já começou. Camilo Rodrigues Chaves nasceu em Belo Horizonte em 1884. Foi presidente da União Espírita Mineira. Durante sua gestão, foi iniciada a construção da sede da Casa Máter do Espiritismo em Minas Gerais, cuja inauguração se deu em 1956. Inaugurou a União Espírita Mineira, a assistência dentária e a farmácia homeopática, serviços que eram prestados gratuitos a milhares de necessitados. Fez ainda circular com regularidade o jornal Espírita Mineiro, órgão de orientação doutrinária. Elaborou um novo estatuto e ampliou o departamento da entidade, como Departamento da Mocidade Espírita e o Conselho Federativo, conforme as normas constantes no Pacto Áureo de Unificação. Promoveu o segundo Congresso Espírita Mineiro, conselheiro, sócio e irmão benemérito de várias sociedades espíritas que lhe adotaram o nome. Presidente do Abrigo Jesus, foi um grande empreendedor nas obras por onde passava. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações do tempo e do espaço. Presença agradável, Jéssica Vieira. Vocês estavam com saudade dela? Viagens, a profissão exigindo maior participação na sua vida, mas retornou e ela já disse, quando solicitada, irá sim continuar fazendo parte do programa Espírita Quarta Dimensão. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem. Boa noite para o pessoal de casa.
Isso, o pessoal tava com saudade, viu? Cobrando, mas a gente justificava algumas coisas, mas ninguém aceita, Jéssica, ninguém aceita. Mas então vamos falar dentro da área da saúde. Afinal de contas, o Espiritismo é aquela ciência que vem ajudar a entender mundo material, mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, porque somos seres imortais. E Jéssica, eu extraí aqui do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar dos motivos dos nossos estudos, a questão 36. O vazio absoluto existe em alguma parte no universo universal? E eis a resposta dos imortais: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. E é o que nós verificamos pessoas dizerem: ah, eu estou com um vazio tão grande na alma. Não, você não está com vazio grande na alma. Alguma coisa está dentro de você. O que falta é você usar o atributo da inteligência, investigar, porque somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Jéssica Vieira, à luz da doutrina espírita, o que podemos acrescentar ainda mais a essa resposta? É interessante, esse tema ele é muito interessante, até porque, por exemplo, a palavra vácuo, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa vazio. Entretanto, segundo a teoria quântica dos campos, que é uma teoria da física, não existe, mesmo o vácuo, ele está preenchido por algo, que são partículas chamadas partículas virtuais. Então, segundo a física, até mesmo o nada é repleto de algo. Então, se no universo não existe o vazio absoluto, também não pode haver dentro de nós, que somos parte integrante desse universo. Agora veja lá, né, Jéssica? Então por que algumas pessoas sempre atribuem que sim existe o vazio? Aí nós colocamos aquela questão do condicionamento. Lhe condicionaram a entender desta forma algumas situações da sua vida. E aí a gente sempre toca neste assunto. Não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos vêm de Deus. Então, se você está sentindo algo, o tão dito vazio, a própria lógica, né? A própria lógica diz que não, tem alguma coisa aí. E o que você atribui essa alguma coisa? Que nomes você daria a esses ditos vazios da alma? Pois é, e tem muitas pessoas que dizem, é comum, né? Ah, eu tô sentindo um vazio. E na verdade já entendemos que não existe esse vazio. O que cada pessoa precisa fazer primeiro é olhar para dentro de si e identificar realmente o que ela está sentindo, o que é isso que ela está chamando de vazio. Será que é um desencantamento pela vida? Será que é talvez um acúmulo de frustrações? Será que talvez é a falta de um propósito de vida? Então, primeiro passo, a pessoa precisa olhar para dentro de si e identificar o que verdadeiramente ela está Conhece-te a ti mesmo, né? Exatamente. E é interessante notar que quando nós começamos a fazer as ditas perguntas para nós mesmos, nós, na esmagadora maioria, temos a resposta, né? É o famoso encontro consigo mesmo. O espírito Isadora de Bois, certa feita, fazendo o estudo do comportamento humano, ela disse em uma de nossas reuniões, na realidade, a verdade, ela não causa esse pavor todo que as pessoas dizem que a verdade causa. O que gera pavor é a não mudança. Algumas pessoas têm comportamentos equivocados e elas se regozijam até mesmo com o próprio sofrimento que está levando, o famoso masoquista. E aí você tem que começar a se perguntar, será que eu tenho esse comportamento masoquista comigo? E aí não dá, né, Jéssica? É verdade. Tem gente que acaba criando um apego pela dor. Tem gente que acaba, não quer abrir a mão porque já criou um certo apego, já criou uma identificação com a dor. Quando, na verdade, o que a pessoa deveria fazer, em primeira mão, como eu disse, identificar o que ela verdadeiramente está sentindo,
já que o vazio não existe. E em segundo ponto, começar uma investigação. O que está causando isso que eu estou sentindo? Será que eu estou trazendo alguma informação do desdobramento do sono? Ou será que esse descontentamento com a vida está sendo causado pelos meus padrões de pensamento? Será que é algo que está vindo do meu subconsciente? E aí não tem receita de bolo, porque cada pessoa é única e individual. Cada um é um universo. Quando você pontuou aí essa questão de que tem gente que já se regozija diante de algumas dores. Eu já estou acostumado. Beleza. Mas então, por que você não abraça um comportamento tão bonito que todos nós temos? Sabe qual é? Qual? A novidade. Todo mundo gosta de novidade. Que tal se você experimentar outras coisas que não seja a dor? Porque a novidade, ela traz até um certo sentido da vida. Nós somos seres em processos de evolução. Nunca se esqueça disso. Ainda estamos no planeta escola, nós somos um contínuo na própria evolução. Então, se você está habituado com aquela dorzinha, que, como quem diz assim, incomoda, mas eu já estou acostumado. Vamos experimentar outras coisas que não sejam a dor. E aí, essas outras coisas, você tem que saber fazer a busca correta. Em primeiro lugar, procurando pessoas notáveis, né? Que, aliás, Jéssica, esta semana eu estive conversando com uma pessoa, um desses nossos atendimentos na Sociedade Espírita Lírio do Vale, e o que mais ela disse, no mundo há muita gente que não presta. Eu digo, epa, você está me ofendendo, olha. Eu disse, não, você não pode dizer isso. Por que você diz que existe, a esmagadora maioria não presta? Porque você vibra na mesma frequência. Se você mudar de frequência, você vai perceber que existem pessoas amáveis. E ela pontuou, Jéssica, uma coisa muito triste. Ela disse, olha, nas igrejas, tanto católicas, evangélicas, em centros espíritas, como existe gente que não presta? Eu digo, pois é, porque você procura. Porque existe muitas pessoas ali que vão com fé. Jovens que querem conhecer de fato que seja Deus. E você está desmerecendo, você está comparando essas pessoas com as outras. Vale lembrar que na época do Covid, no auge, 2021, diziam-se que ia ter o quê? O apocalipse zumbi. Não aconteceu. Sabe o que aconteceu? Nascimento em massa. De 7 passaram para 8 bilhões de pessoas. Então, quando você começa a questionar com muita sabedoria o inverso do problema, você vai identificar que o mundo está acontecendo e é você que abraça a ditador como companhia. Então, não é bom fazer isso, né? Interessante que você disse isso, até porque a realidade, ela é neutra. Quem vai dar uma interpretação para essa realidade somos nós. E eu vou dar essa interpretação positiva ou negativa dependendo dos meus valores, dependendo da minha essência, de quem eu sou. Então, por exemplo, você falou do caso do templo religioso. Nós dois podemos estar dentro do mesmo templo religioso, vivendo uma mesma situação, vendo uma mesma situação, e a gente dá significados completamente diferentes. Você pode, por exemplo, olhar e falar, poxa, mas tem tanta gente errada aqui dentro, tanta gente... E eu posso olhar e já posso ver a mesma situação e pensar, bom, pelo menos eles estão se esforçando para evoluir, já chegaram até aqui, já estão em um ambiente favorável. Então, a realidade, na verdade, ela é neutra. A gente que vai dar a nossa interpretação. E aí eu posso escolher fazer o uso do atributo da inteligência ou não. E aí, o que acontece? Você acaba percebendo que, na realidade, você não está vazio. Algo está preenchido. E são ideias um tanto equivocadas. O que nós devemos fazer? Criar para substituir. Essas são recomendações dos benfeitores espirituais. Como é que se muda uma situação? Criando novas situações, mas, lógico, dando vida, e vida alegre. Não faça nada sem um objetivo real. Pense sempre naquilo que você vai fazer. Será que é viável? Vai me prejudicar? Vai prejudicar o meu próximo? Porque o que nós lançamos
virá. É o famoso reflexo. Nós temos reflexo dos nossos comportamentos. Então, não acredite quando as pessoas disserem que você é um nada, que você é um vazio por dentro. Não. O que está faltando é preencher esse espaço com novas coisas, não é isso? Verdade, Douglas. Muito bem. Então vamos preencher agora o nosso espaço que ainda precisa de muito mais alegria. Mas com quem? Com ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Aliás, ela já está cotada para fazer uma participação no Bate-Papo Kids. O que é que a Patrícia quer saber sobre a Jéssica? Assuntos à luz da doutrina espírita. Mas isso fica para uma próxima oportunidade. Aí vem ele, o Palhaço Chantilly, no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Ouça todos os sábados às 18 horas o programa espírita A Voz do Consolador, um programa para toda a família. Espíritos existem? Vida após a morte. Como entender? Reencarnação é um fato mesmo? E vida em outros planetas? Como provar? Isso e muito mais, trazendo assuntos atuais analisados à luz da doutrina espírita. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Aí, galerinha, boa noite a todos vocês. Boa noite, Kisuko. Boa noite, Chantilly. Boa noite, vovó Tatá. Meu filho, boa noite a todos. Boa noite, Chantilly. Vovó, a senhora trouxe a sua sombrinha? Ainda não. Não tá chovendo aí, ó. Ainda não. Nós estamos aqui da Praça São Sebastião. Legal, né? Que maravilha, né, vovó? Legal, estou adorando. Ok, vamos dar uma volta com a vovó, depois a gente volta. Vamos lá, vovó. Tchau, gente. Tchau. Você não sabe? Então fique sabendo! O cérebro é, sem dúvida, o órgão mais importante do corpo humano, principal componente do sistema nervoso central. Para entender melhor o seu funcionamento, é necessário saber como o sistema nervoso, na qual o cérebro faz parte, é organizado. O sistema nervoso é dividido em dois tipos, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo humano é composto por cérebro, tronco, encefálico e cerebelo. O cérebro funciona como um computador central, na qual coordena todas as ações do nosso corpo. O tronco encefálico é a região do encéfalo que fica entre o cérebro e a medula espinhal. É a porção mais primitiva e que responde a estímulos involuntários, como por exemplo, controle da respiração, movimento dos olhos, pressão arterial, sono e vigília, sede e fome, entre outros. Já o cerebelo é o órgão que fica posterior ao cérebro e é responsável principalmente pelo equilíbrio do indivíduo, além de atuar na coordenação muscular. O sistema nervoso central se comunica diretamente com o sistema nervoso periférico, que são basicamente formados por nervos, gânglios e terminações nervosas. Toda essa comunicação entre o sistema nervoso central e o periférico ocorre graças às células funcionais, chamadas de neurônios. Se você não sabe, então fique sabendo!
começando mais um Ciência Espírita Kids. E hoje vamos falar dos inúmeros recursos tecnológicos que tem no plano espiritual para beneficiar encarnados e desencarnados. Então, vem comigo! Aparelho de condensação do oxigênio. É oxigênio ativo ou ozonização, sendo obtido pela ionização do oxigênio ambiental, ao se remover poluentes do ar e destruir vírus, bactérias e fungos localizados nos planos físicos e espiritual. Ao ganhar ou perder elétrons, o átomo produz íons. Assim, o oxigênio ativo deixa o ar puro e saudável. O psicoscópio. O psicoscópio é um aparelho existente no plano espiritual que observa as qualidades das vibrações mentais emanadas de encarnados e desencarnados, caracterizando os mais íntimos sentimentos de que são portadores aqueles que a eles são submetidos. Condensador ectoplasmático. Imagens da mente do desencarnado manifestante são projetadas na tela desse aparelho pelas emanações radiantes, físicas, perispirituais e psíquicas, captadas dos trabalhadores de ambos os planos de vida, mostrando com imagens acontecimentos de vidas passadas do comunicante. Aparelhos magnéticos de contato mediúnico. Médiuns com mandato mediúnico, conquistado pela dedicação, espírito de sacrifício e amor ao próximo, podem portar um pequeno aparelho instalado pelos benfeitores espirituais, que o mantém sintonizados entre si. Amplificador de voz. Minúsculo instrumento que permite que as falas dos encarnados e desencarnados sejam ouvidas à distância no plano espiritual, permitindo que os desencarnados que estão fora da sala acompanhem as atividades no grupo. Aparelho para emissão e recepção de imagens. É utilizado no plano espiritual para se estabelecer comunicação urgente, como em situação de emergência, durante o atendimento a um encarnado que se encontra em processo obsessivo. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Aí, galerinha, retornando agora, Leio que suco. Chute de cá, apresentar o Clipe Show. Isso, e o clipe show de hoje é Trocando de Roupa. Do Cancioneiro Espírita. Fala sobre reencarnação. Interessante, bora ver, bora ver. Vamos lá, roda o clipe. Um dia conversando com um amigo meu, eu perguntei a vida e ele respondeu: a vida é muito boa, eu quero é mais viver. E a minha vontade é sempre aprender. E todas as lições que ele armazenar
aqui o nosso quadro infantil. Mandar um abraço pra dona Nazaré Matias. Nazaré. Pro Beethoven. E Vitor Pra Mônica. Jacira, Thiago e toda a galera que assiste o nosso programa, né? Afinal de contas, nós estamos aqui para fazer a alegria de vocês! Tchau! Olha que coisa legal, vem ver um palhaço de perna de pau. Pula, 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 uma perna só, vira pirueta. Manter um padrão vibratório harmonizado faz bem para nós e para o nosso lar, pois as boas energias atrairão espíritos que vibram na mesma sintonia. Com as energias serenas circulando no ambiente caseiro, mais fácil será sentir a presença e a intuição dos benfeitores. Os bons pensamentos, intenções e atitude entre os moradores são determinantes para a manutenção de um ambiente harmonizado. Do contrário, quando os pensamentos ou atitudes de cada morador são desarmonizados, um campo energético desestruturado forma-se, atraindo espíritos que vibram no mesmo padrão. Além disso, esse campo energético formado permanece no lar, prejudicando os moradores. O ambiente torna-se pesado, motivo pelo qual as visitas em geral não conseguem ficar por muito tempo ou ficam incomodadas sem saber o motivo. Por isso, devemos evitar brigas, ofensas e maus pensamentos no lar. Mesmo nos momentos difíceis, é importante manter a serenidade, sentindo a presença do anjo da guarda, lembrando também do guardião espiritual da casa, já que cada lar tem seu protetor espiritual. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.